Oi, meu povo! O tema desse vídeo é um dos mais pedidos por vocês aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre o teste de inglês ICAO. Então fica nesse vídeo até o final. Mesmo o inglês sendo o idioma universal da aviação, a fonia nem sempre é inglês. Cada país define se a língua nativa pode ou não pode ser usada nas comunicações com os órgãos de controle. Aqui no Brasil, a gente pode usar e normalmente usa o português nas comunicações rádio com o ATC. Até pouco tempo atrás, não existia nenhum padrão de avaliação de inglês para os pilotos. Então, ficava a critério de cada empresa aérea avaliar o inglês dos seus pilotos. E muitas vezes era preciso só um piloto na cabine com o domínio do inglês para os voos internacionais. E o fato de nem todos os envolvidos em um ambiente operacional entenderem o idioma gera barreira de comunicação, gera dificuldade de CRM e reduz a consciência situacional na cabine de comando. E mesmo quando é obrigatório que todo mundo fale inglês, existe a questão dos diferentes sotaques, diferentes culturas, o que aumenta ainda mais o desafio para manter uma comunicação eficiente. Existem vários relatórios de incidentes e acidentes aeronáuticos na história que apontam como fator contribuinte erros motivados por falha na comunicação e pela falta de proficiência em inglês das pessoas envolvidas. Só para citar um exemplo, a gente tem um caso bem emblemático que aconteceu em 1990, quando um Boeing 707 da Avianca Colômbia fazia o voo 52 vindo de Bogotá e se aproximava para pouso em Nova York em condições climáticas bastante degradadas. Nessa ocasião, só um tripulante da cabine falava inglês e fazia a ponte de comunicação com os órgãos de controle. E aí, depois de vários desvios em rota e circuitos de espera, eles começaram a ficar com combustível abaixo do mínimo. Só que a tripulação não conseguiu transmitir de forma clara e assertiva a urgência que eles tinham e a gravidade da situação para o controlador de voo. O combustível acabou e o avião acabou caindo nas proximidades do aeroporto. Para quem tiver mais interesse em conhecer esse caso, além do relatório de investigação que está disponível na internet, essa história é contada em detalhes no livro O Voo Cego. Eu vou deixar aqui na descrição para quem tiver interesse. E até mesmo o maior acidente da história da aviação foi motivado por uma falha de comunicação. 2 Boeing 747 colidiram na pista da ilha de Tenerife. E aí, entre os fatores contribuintes, o motivo decisivo foi uma falha na compreensão da autorização de decolagem, já que o controlador de voo apresentava algumas dificuldades com a pronúncia do inglês. Então, em 2008, com o objetivo principal de aumentar a segurança de voo, a ICAO iniciou os testes de proficiência em inglês tanto para pilotos quanto para os controladores de voo. O teste entrou em total efetividade a partir de março de 2011 e hoje ele é um pré-requisito para os pilotos fazerem os voos internacionais. No Brasil, o teste recebeu o nome de Santos Dumont English Assessment e ele é regulado pela ANAC, obviamente dentro dos padrões estabelecidos pela ICAO. Ele tem uma graduação que vai do nível 1 ao nível 6 e a gente precisa ter no mínimo ICAO 4 para poder fazer voos internacionais. E a validade do nosso ICAO vai depender do nível que a gente atingir. O nível 4, por exemplo, ele é válido por 3 anos. Já o 5 fica válido por 6 anos. E o 6 tem validade ilimitada. Então, quem tirar o 6 tem ICAO para o resto da vida. O Brasil ficou um longo período sem certificar o nível 6. Então, o nível máximo que a gente podia tirar por aqui era o 5. Mas aí, em maio de 2020, a ANAC publicou uma instrução suplementar atualizando o teste brasileiro e voltou a prever a certificação do nível 6. É bom a gente ficar ligado e acompanhar. E a cada revalidação do nosso teste, a gente pode aumentar ou diminuir o nível de inglês, independentemente dos níveis que a gente conquistou anteriormente. Então é importantíssimo a gente manter a proficiência. E a melhor forma para isso é praticando. Mesmo sendo um requisito só para os voos internacionais, o ICAO também é um pré-requisito em quase todas as seleções de linha aérea. E mesmo para quem já voa na comercial, pode ser um pré-requisito para algumas ou até mesmo todas as promoções internas, como por exemplo uma troca de equipamento ou uma elevação ao cargo de comandante. Eu prestei o meu ICAO mais ou menos em final de 2016, 2017. Acho que foi final de 2016. E aí, sobre esse momento de prestar o ICAO na cronologia da formação, eu acho que eu faria da mesma forma, que é a última
fase da formação. Por quê? Porque como o ICAO ele tem prazo de validade, quanto mais para frente a gente prestar, mais ele vai durar, né, na nossa vida. E aí, então, se eu olhasse para trás, eu faria da mesma forma depois de ter checado o PC Multi-FR. Sempre surge a dúvida sobre a dificuldade da prova ICAO. Então, assim, será que precisa já falar inglês geral para prestar o ICAO? Ou quem já fala inglês precisa fazer um curso especificamente para o ICAO para fazer a prova ou não? É só chegar lá e fazer? E aí, chegar preparado facilita muito a nossa desenvoltura. Como tudo que a gente vai fazer, né? Se a gente for prestar um vestibular, se a gente for prestar uma seleção, chegar para uma entrevista, se a gente já se prepara anteriormente, a gente não chega com tanto elemento surpresa, né? Você já vai mais ou menos sabendo alguma coisa a esperar. Eu já tinha inglês, eu fiz inglês desde pequenininha. Aliás, obrigada mãe por ter me obrigado, porque por muitas vezes eu não queria ir para a escola de inglês. Eu sou de Ribeirão Preto, eu fazia numa escola que chama Jack and Jill e é maravilhosa, eles têm uma metodologia específica, só que só tem em Ribeirão Preto, então para quem for da cidade vale muito a pena. E aí, então, eu já tinha esse inglês geral, mas eu não sabia absolutamente nada de inglês técnico. E aí eu fiz um curso preparatório para a prova ICAO com a Paty, até o contato dela tá aqui na descrição. E que me ajudou muito, porque me trouxe vocabulário, me trouxe repertório e, paralelamente a isso, eu usava um livro que chama AirSpeak, que também me ajudou muito porque ele traz situações normais de voo e situações anormais, então contribui muito para esse vocabulário tão específico da prova. E aí nas aulas com a Paty, a gente olhava os áudios que são parecidos com os áudios que caem na prova, a gente olhava imagens, aprendia a fazer uma descrição específica de um cenário de aviação, então fez muita diferença para mim. Então se a prova é difícil ou não? Não. Mas a gente precisa se preparar, né? Não chegar lá, dar a louca e chegar lá de qualquer maneira. E, gente, acho que a gente fala isso desde o primeiro vídeo aqui do canal, da importância do inglês para a nossa carreira inteira na aviação. Então, se você ainda não fala inglês, está começando seus cursos, pretende ser piloto, já começa a estudar inglês, porque isso vai fazer muita diferença na sua vida. Bom, é isso, meu povo. A ideia desse vídeo, então, era apresentar o teste, falar como ele é e a importância do idioma inglês, né, para a nossa profissão, durante a nossa vida inteira na aviação. Mas no próximo vídeo a gente vai detalhar cada passo do teste ICAO, então fica ligado no próximo vídeo. E é isso, te vejo no próximo voo.